Beleza, galera. Olha só, vamos lá para a resolução de mais uma questão do Exame Nacional de Física e Química de 2023, primeira fase, beleza? Essa é a questão de número 5, é uma questão que tem vários subitens, né? Vamos começar com a parte inicial aqui do enunciado dela. A figura 5 ilustra um prédio que tem 3 lances de escada, cada um com 2,80 metros de altura, e um elevador cuja cabine tem 300 kg de massa. Então, a massa do elevador é 300 kg. Para se deslocar do resto do chão até o terceiro andar, uma pessoa de massa 75 gramas pode utilizar o elevador ou pode usar as escadas. Admita que pessoa e cabine, são sistemas irredutíveis ao seu centro de massa, modelo de partícula material. Então, o que ele está dizendo aqui é que a gente pode desprezar as dimensões do elevador e as dimensões da pessoa para fazer a resolução da questão. O solo é o nível de referência da energia potencial gravítica. Normalmente, a gente utiliza o solo mesmo como a energia potencial igual a zero, né? E agora ele vem, isso é a proposta inicial, não esqueça que cada andar aqui tem 2,80 metros. Então, por exemplo, quando esse elevador sobe para o primeiro andar, ele anda 2,80 metros. Quando ele sobe para o segundo andar, ele anda mais 2,80 metros. Quando ele sobe para o terceiro andar, ele anda mais 2,80 metros. Tá bem? Então, ao sair do primeiro piso, do resto de chão, até o terceiro andar, ele vai andar 3 vezes 2,80 metros. Beleza? Vamos lá ver o que ele quer agora na primeira parte da questão. Qual é a razão entre as variações das energias potenciais gravíticas do conjunto pessoa, cabine e terra, no trajeto pelo elevador, e do conjunto pessoa-terra no trajeto pelas escadas do resto de chão até o terceiro andar? Beleza, pessoal? E sabendo que ele deu aqui as massas, tá? Então, como é que nós vamos fazer isso? Olha, pessoal, essa equação, a energia potencial gravítica, é mgh, tá? E quando ele pede a variação da energia potencial gravítica, eu posso simplesmente fazer delta, né, de variação, delta de energia potencial gravítica igual a m vezes g vezes delta h. Então, ele não está pedindo qual é a variação, ele está pedindo qual é a razão entre as variações das energias potenciais gravíticas. Então, basicamente, pessoal, eu vou pegar assim, ó, a energia potencial gravítica do sistema pessoa, cabina e terra, e a variação da energia potencial gravítica pessoa e terra, né? Então, a única diferença é a massa aqui, que aqui é a massa da pessoa com a massa da cabina, tá bem? E aqui é a massa só da pessoa, porque é a pessoa só que está subindo, não está o elevador subindo junto, beleza? Então, o que vai acontecer? O G é o mesmo e a altura que a pessoa sobe é a mesma, seja de elevador ou seja pelas escadas. A altura, variação de altura é a mesma. Então, automaticamente, quando eu montar isso, repara, o G vai cortar, o ΔH vai cortar, vai sobrar a massa da pessoa mais a do elevador, 300 mais 75, e embaixo só a massa da pessoa, 75. Fazendo essa conta, fica 375 sobre 75, que vai dar uma resposta igual a 5, que é exatamente, pessoal, a alternativa da letra D. Beleza? Então, está aí a primeira parte da nossa questão devidamente resolvida. Continuando então, gente, passando agora para o item 5.2, ele vai continuar dentro da mesma história da questão, mas é importante perceber que ele vai mudar completamente de conteúdo, né? Na primeira parte ele falou de variação de energia potencial e agora ele vai estar falando da parte de cinemática, de movimento, tá? Então, olha bem o que ele fala nessa questão. De elevador, o percurso do resto de chão até o terceiro andar demora 10 segundos. Então, o tempo total é 10 segundos. Admita que o elevador se desloca
durante o primeiro segundo de movimento, com uma aceleração cuja componente escalar é positiva, isto é óbvio, no primeiro momento ele está acelerado, ele está ganhando velocidade. No primeiro segundo, durante o primeiro segundo, de 0 a 1, ele é acelerado. No instante 1 segundo, ele atinge uma velocidade máxima que mantém durante 8 segundos. Quer dizer, de 1 mais 8, que é de 1 a 9, ele mantém velocidade constante. Depois dos 9 segundos até os 10 segundos, o elevador passa para uma aceleração cuja componente escalar é negativa até parar. É óbvio, né, pessoal? No último segundo, durante o último segundo, o elevador freia, o elevador desacelera, tá bem? Então é acelerado no primeiro segundo, do primeiro ao final do primeiro, né, do instante 2 até o instante 8, até o instante 9, ele tem velocidade constante, e do instante 9 até o instante 10, porque 10 é o percurso todo, do 9 ao 10 ele freia, ele reduz velocidade. E aí ele pede para a gente o seguinte, considere que o modo da aceleração é constante, normalmente a gente na cinemática só aprende a lidar com velocidades com aceleração constante, tá? E ele fala que essa aceleração é constante no primeiro segundo e no último segundo. E pede, determine qual é exatamente a velocidade máxima que o elevador atinge. Apresente todos os cálculos efetuados. Bom, então eu vou tentar montar um esquema, e aqui eu vou montar um esquema para simplificar. Lembra que ele disse na primeira parte do enunciado que eu posso desconsiderar o tamanho da pessoa e do elevador. Então, vou considerar como se isso fosse só uma bolinha. E aqui a minha linha preta é o chão, é exatamente o nível zero, onde a energia potencial é igual a zero, tá bem? Altura zero também. Bom, então o que ele disse para a gente nesse texto todo? Vou colocar aqui mais ou menos o que aconteceu. A bolinha sai daqui, acelera, a 1 segundo ela ganha velocidade constante, aqui ela desacelera. É exatamente isso que a gente tem. A gente tem 1 segundo de movimento acelerado, onde ele vai fazer um delta y1, tá bem? Depois, nós temos 8 segundos de movimento uniforme, velocidade constante, onde ele vai fazer um delta y2. E, por último, a gente tem uma terceira etapa, onde o movimento é retardado, onde ele vai frear, tá? E aí eu vou fazer um delta y3. Lembrando que a aceleração aqui e a desaceleração aqui, a única diferença é que uma é positiva, a outra é negativa, beleza? O valor é o mesmo, tá? O módulo da grandeza é o mesmo. Aí, pessoal, é importante lembrar que subiu os 3 andares. Se subiu os 3 andares, é 3 vezes 2,8. Então, a altura total, o ΔY total, seria 8,4 metros. 3 vezes 2,8, 8,4 metros. Tá bem? E aí, repara, nesse primeiro pedaço, uma aceleração positiva, aqui velocidade constante, e aqui uma aceleração negativa. Aqui a velocidade é zero, aqui a velocidade é máxima. Durante todo esse trajeto, a velocidade é máxima constante. E aqui, novamente, a velocidade é zero. Bom, pessoal, eu particularmente acho essencial, né, para que você consiga resolver essa questão, que é uma questão que tem um nível de dificuldade um pouco mais alto. Para você conseguir resolver essa questão, é fundamental que você seja organizado. Uma vez você mostrando isso aqui na sua resolução, fazendo esse esquema na sua resolução, você está mostrando que você entendeu todo o enunciado, tá bem? Que você entendeu, você interpretou corretamente tudo que foi proposto na questão. Bom, agora, uma vez entendido, né, vamos a uma segunda parte, que é como calcular o valor dessa velocidade máxima aqui. Beleza? Vamos lá. Então, o negócio é o seguinte, eu vou pegar a equação da posição, tá? A equação da posição que tinha lá no formulário, a única diferença é que lá estava x igual a x0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2.
e aqui botei Y, porque a gente está com movimento no eixo Y, tá bem? Repara, pessoal, que eu posso botar esse Y0 para a esquerda. Uma vez botando o Y0 para a esquerda, fica Y menos Y0, tá? Que é ΔY, tá? Y menos Y0 é exatamente o ΔY. Aqui é melhor a gente trabalhar com o ΔY do que com o Y propriamente dito. Porque a gente, quando trabalha com ΔY, eu vou trabalhar de forma independente o primeiro trecho do segundo e do terceiro trecho, tá bem? Então, agora eu vou montar essa equação para o primeiro trecho. O que fica muito fácil, se eu montei esse esquema aqui, fica muito fácil ver que V0 no primeiro trecho é 0, o tempo do primeiro trecho é 1, A vezes o tempo, 1 ao quadrado, dividido por 2. Arrumando isso aqui, pessoal, 0 vezes 1 é 0, fica A dividido por 2. Repito agora a equação para o trecho 2. Só que o trecho 2 é velocidade constante, tá? Então, eu posso fazer simplesmente velocidade vezes tempo, né? Velocidade vezes tempo. Automaticamente aqui, a minha velocidade é a massa, porque ela vai ficar constante, e o tempo 2 são 8 segundos. Então, fica 8 vezes o Vm, 8 vezes a velocidade máxima. E eu, então, repetiria essa equação, tá? Para a situação 3, para o trecho 3. No trecho 3, a velocidade inicial é a velocidade máxima. Então, fica velocidade máxima vezes o tempo no trecho 3, que também é 1, menos. Por que menos? Porque aqui ele está freando. A vezes t ao quadrado, que é 1 ao quadrado, dividido por 2. Se eu arrumar isso aqui, Vm vezes 1 é Vm, e aqui fica menos A sobre 2. Então, ΔY3, Vm menos A sobre 2. Repara, pessoal, que é essencial perceber que o ΔY1 é igual ao ΔY3, quer dizer, ele saiu de uma velocidade 0 e foi para uma velocidade v, no tempo 1. Depois ele sai de uma velocidade v e vai para uma velocidade 0, também no tempo 1, com a mesma aceleração, só que agora desacelerando, com a aceleração negativa. Então, automaticamente, esse ΔY1 e esse ΔY3 são iguais. Uma vez feito isso, eu consigo perceber uma coisa extremamente interessante. Se eu igualar o ΔY1 ao ΔY3, eu tiro uma conclusão que vai me ajudar muito, que é a seguinte: o y1 é A sobre 2, Vm menos A sobre 2. Esse menos A sobre 2 vai para lá, mais A sobre 2. Automaticamente fica A sobre 2 mais A sobre 2 igual a Vm, que eu tiro uma conclusão ótima. A e Vm têm o mesmo valor. O valor de A é igual ao valor de Vm. Feito isso, eu consigo matar minha questão. Por quê? Eu sei que a soma dos 3 ΔY tem que ser 8,4. E eu sei que o primeiro é A sobre 2. Se eu quisesse achar o A, eu deixava o A aí. Mas como o exercício pediu o Vm, então ele falou que o A tem o mesmo valor do Vm. Então, vou tirar o A daqui e vou botar Vm sobre 2. Depois, o ΔY2, 8Vm, 8Vm, mais o ΔY3, que é igual ao ΔY1. Não preciso de repetir, mas já sei que é igual. Então, é Vm dividido por 2. A soma dos 3 tem que dar 8,4. Beleza? Vm sobre 2 mais Vm sobre 2 vai dar 1 Vm. Mais 8, nós vamos ter 9 Vm igual a 8,4. Passando esse 9 dividindo para baixo aqui, nós temos 8,4 dividido por 9, vai ser a resposta da nossa questão, 0,93 metros por segundo, ou 0,93 metros segundo a menos 1, tá? Que é o resultado esperado aqui da nossa questãozinha. Beleza, pessoal? Então, repara, é uma questão que tem um nível de dificuldade um pouco mais alto, né? Mas que se você se organizasse, se estruturasse, você ia ver a luz no fim do túnel. Beleza, gente? Vamos ver, porque essa questão tem mais um pedaço. Vamos lá, olha só. Repara, essa questão aqui tem uma parte bem... E aí, o item 5.22 já não tem nada a ver com os outros itens, tá bem? Qual das opções seguintes corresponde ao esboço do gráfico da intensidade da força N
que o elevador exerce sobre a pessoa em função do tempo, dentro daquele movimento que ele falou. O primeiro e o segundo é acelerado, depois é velocidade constante e depois é retardado, tá bem? Tanto que ele bota aqui, ó, primeiro, segundo, do segundo 1 até o segundo 9, que são 8 segundos, e do segundo 9 até o segundo 10, tá? Então, ele colocou exatamente aquele intervalo de tempo que a gente tem ali na proposta do enunciado anterior, tá? Como é que a gente vai ver isso? Ele quer a intensidade da força N, a gente chama de força normal, a força que o piso faz sobre a pessoa, tá? Pessoal, quem anda de elevador e é um bom observador, talvez respondesse essa questão aqui sem fazer digamos assim, muita matemática, tá? Por quê? Ah, quando o elevador acelera, a gente consegue sentir algo empurrando a gente para cima. Isso significa que a normal é maior. Depois, quando tem velocidade constante, a força resultante é zero. Então, a normal tem que ter o mesmo valor do peso. E por último, quando a gente tem o elevador freando, a gente sente um alívio, parece que a gente fica mais leve. É que a normal diminui em relação ao peso. Então, provavelmente algum aluno que tivesse isso mais ou menos na cabeça, chegaria aqui e falaria assim, não, então a normal é maior quando acelera, normal é igual ao peso, e a normal fica menor quando freia. Marcava a letra B de bola, sem fazer conta. Mas vamos explicar isso com calma, para ver como é que resolve isso, beleza? Vamos lá. Começamos assim, vamos botar exatamente aquela figurinha que a gente colocou ali para resolver a primeira parte da questão, aliás, a segunda parte, onde a gente tem as situações que estão aqui, tá? E pensando o seguinte, força resultante é massa vezes aceleração, se a aceleração for zero e se a aceleração for constante. São as situações que a gente tem, aceleração zero e aceleração constante, tá bem? Então, na primeira parte e na terceira parte, aceleração constante. No meio aqui, aceleração zero. Repara, se a aceleração é zero, a força resultante é zero. E se a aceleração é constante? A força resultante é igual a uma constante. Se a aceleração é constante, a força resultante é uma constante. Então, se você tiver um gráfico com força subindo, força descendo, não. A força é constante. Ela muda quando muda a aceleração. Tá? Mas enquanto a aceleração for constante, a força resultante vai ser constante. Então, vamos pensar na primeira parte, que é o elevador subindo acelerado. Coloquei aqui a mocinha dentro do elevador. E como é que a coisa funciona? Primeiro, o elevador está subindo, velocidade é para cima. Depois, a aceleração também é para cima, porque está acelerado, tá? Depois, nós teríamos o peso atuando sobre a menina, né, que é a força gravítica, tá? A força gravítica, que é o peso. E nós temos a força normal, que é a força que o solo faz sobre a menina. Repara, pessoal, se o elevador sobe acelerado, a menina também sobe acelerada. Então, a força resultante sobre ela é diferente de zero. E é uma força resultante constante. Para que ela possa subir acelerado, a força para cima tem que ser maior do que a força para baixo. Então, repara, pessoal, nesse caso, a força resultante no eixo Y é m vezes a, onde a força resultante é a normal menos o peso, onde a normal fica maior que o peso. Daí aquela sensação de que o elevador está me empurrando para cima. A normal é maior que o peso, para que o movimento possa ser acelerado para cima. Beleza. Quando a gente tem o elevador subindo com velocidade, subindo, mas com velocidade constante, automaticamente a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, você vai ter o peso, você vai ter a normal, mas se o elevador sobe com velocidade constante, a menina também sobe com velocidade constante. E para subir com velocidade constante, o valor da normal e o valor da força-peso, da força gravítica, tem que ser igual. Então, o valor da normal é igual ao valor do peso. Tá?
O valor da normal é igual ao valor do peso. O módulo da normal é igual ao módulo da força gravítica. Daqui, elevador sobe retardado, quer dizer, sobe freando. Então, repara que a velocidade é para cima, mas a aceleração é para baixo, tá? E a aceleração sendo para baixo, repara, se a aceleração é para baixo, a força resultante também é para baixo, tá? Então, você vai ter o peso, você vai ter a normal, só que nesse caso, a normal fica menor que o peso para que a força resultante seja para baixo, para que eu possa frear esse elevador e essa menina. Então, força resultante Y igual a massa vezes a aceleração, beleza? E aí você vai ter peso menos normal igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso, a normal está menor que o peso, a normal diminuiu, tá bem? E aí, automaticamente, pessoal, o gráfico que traz isso é de fato o gráfico da letra B. A normal maior que o peso, a normal igual ao peso e a normal menor que o peso. Beleza, gente? Uma questão bonita, que tem um grau de dificuldade também razoável, sem grandes contas, mas tem que pensar um bocado. Alternativa letra B, alternativa correta. Beleza, gente? Vamos lá, que tem mais nessa questão. Vamos lá, olha só. No interior do elevador, uma pessoa observa seu espelho. Este encontra-se disposto numa posição inclinada, fazendo um ângulo de 80 graus com a base do elevador, como se representa na figura. Dois raios luminosos são refletidos no espelho e atingem os olhos da pessoa. Então, ele botou aqui o raio 1 e o raio 2. Aí ele fala uma coisa importante. O ângulo de incidência do raio 1, que dá origem ao raio refletido, o ângulo de incidência do raio, que dá origem ao raio refletido 1, paralelo ao solo. Então, ele garante que o raio 1 está paralelo aqui ao solo. Beleza? Bom, show de bola. E aí ele pede, quer saber o ângulo de incidência quanto é e se o ângulo de incidência do 1 é maior que o do 2. Se o ângulo de incidência do 1 é menor do que o do 2. Então, são duas perguntas diferentes. Primeiro, qual é o ângulo de incidência do raio 1? Depois, qual é a relação entre esse ângulo 1, do raio 1 e do raio 2? Beleza? Vamos lá, olha só. É uma questão que não tem aí uma grande dificuldade, tem mais de uma forma de fazer. Eu vou utilizar uma forma que basicamente vai usar algumas regras de matemática e o fato de que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, né, são obrigatoriamente iguais. Então, vamos lá. Então, o que é que acontece? Primeira coisa é como medir o ângulo correto. Os ângulos eles devem ser medidos em relação à reta normal ao espelho, a reta normal à superfície do espelho, tá? Então, e depois o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, vamos lá. Se eu quero falar de ângulo, eu tenho que traçar a reta normal. Como é que é a reta normal? É uma reta perpendicular à superfície do espelho em todas as direções. Então, está aqui meu símbolo de 90 graus e a minha reta normal está ali. Esse aqui é o raio refletido. Então, esse ângulo aqui de cima é o ângulo de reflexão. E o ângulo de incidência está para o outro lado da normal. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E aí eu posso traçar o meu raio refletido. Tudo bem? Então, aqui está o meu raio refletido. Este ângulo de incidência é o que a questão quer, tá? E o que ele deu para a gente? Que aqui é 80. Aqui é 80. O 1 está paralelo aqui ao solo, beleza? E aí, olha só. Esse ângulo entre o chão e essa parede aqui, ó, é 90 graus. Se aqui é 80, esse pedacinho que está sobrando aqui é 10, né? 10 mais 80, 90. A soma dos ângulos aqui tinha que dar 90, então esse pedaço é 10. Repara, pessoal, que você tem aqui um triângulo que é retângulo, porque esse ângulo aqui é 90. Se aqui é 10, este ângulo aqui em cima é 80. Por quê, professor? Porque
Porque a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus. Então, 90 mais 10 mais 80, 180. Tá bem? Então, beleza. Então, aqui é 80 graus. Feito isso, o que que eu fiz? Eu estiquei esse raio 1 ali para dentro. Ao esticar esse raio 1 aqui para dentro, eu tenho aqui um ângulo, um triângulozinho, triângulo, bem pequenininho, que está difícil até de ver, onde este ângulo aqui é 80, tá? Aqui é 90. Então, se aqui é 80, aqui é 90, este ângulo pequenininho aqui, que vai ficar difícil até de ver, é 10. Só que tem um detalhe, esse ângulo aqui pequenininho é oposto ao vértice a este aqui. Repara que a linha cinza seguiu aqui para dentro, a normal seguiu ali para lá, né? Para dentro também. Então, este aqui pequenininho e esse R são opostos pelo vértice. Uma vez opostos pelo vértice, R é igual a 10. Se R é igual a 10, I é igual a 10. Então, cheguei à conclusão que o ângulo de incidência é 10 graus. Aí tinha lá duas opções, ou 10 ou 40. Então, 40 está fora, o ângulo de incidência é 10. E o ângulo de incidência do raio 2, professor? Então, é só fazer agora, olha bem. Se você vier aqui, traçar a normal do mesmo jeito, tá? Esse seria o ângulo de reflexão 2, do raio 2, e aqui para cá seria o ângulo de incidência 2. Repara, pessoal, que quanto mais para baixo aqui for, maior vai ser esse ângulo de incidência. Então, o ângulo 1 é menor que o ângulo 2. Automaticamente, isso é o que está escrito na letra C como resposta correta. Beleza, gente? Então, a questão de ótica geométrica, né? Basicamente usando aí a reflexão da luz. Beleza? Vamos lá para a nossa próxima parte. A questão é grande. Ele fala para a gente o seguinte: durante uma falha de eletricidade no prédio, uma pessoa desce as escadas com uma lanterna a pilhas ligada. No circuito elétrico da lanterna, o sentido real da corrente elétrica é do polo positivo para o polo negativo, corrente alternada e corrente contínua. Gente, para lá, vamos lá. Primeiro, se é uma lanterna a pilha, é corrente contínua. Então, pelo amor de Deus, só pode ser letra B de bola e letra D de dado, tá? Então, ou é B ou é D. A diferença é que é do positivo para o negativo ou do negativo para o positivo. Repara, pessoal, que ele pede o sentido real da corrente elétrica. O que é o sentido real da corrente elétrica? Vamos colocar aqui uma figura para vocês poderem entender isso aqui um pouquinho melhor. Vamos lá. Ó, coloquei aqui a seguinte situação. Primeiro, se é lanterna, é pilha, se é pilha, corrente contínua. Não pode ser corrente alternada. E aí está aqui o circuito da minha lanterna. Polo positivo da pilha, polo negativo da pilha e a minha lâmpada. Beleza? Então, olha só, pessoal. Quando a gente fala sentido real da corrente, é o sentido de movimento dos elétrons. Então, você vai ter elétrons saindo do polo negativo e vindo para o polo positivo. Então, o polo negativo fornece elétrons e o polo positivo atrai, recebe esses elétrons. Então, esse seria o sentido real da corrente, tá bem? Então, o sentido real é do polo negativo para o positivo. E existe o sentido convencional, que é o contrário. Lógico que eu não vou entrar aqui na história, a gente... professor, mas por que não se trabalha com sentido real? É porque se a gente trabalhasse com sentido real, a gente teria que colocar um sinal negativo nas nossas contas. E porque as grandezas escalares têm que ter sinal, hora mais, hora menos. Então, para a gente não ter que botar um negativo em tudo, a gente trabalha com sentido convencional, como se fosse o deslocamento de cargas positivas, tá bom? Mas a resposta correta da nossa questão é a resposta da letra D. E aí, como eu disse, essa questão é grande, vamos lá para mais uma etapa dela. Bora lá. Aqui ainda é agora também envolvendo a parte de eletricidade, tá? Então ele fala assim, o gráfico da figura 7 está aqui, traduz a curva característica da pilha usada lá na lanterna. Qual das opções seguintes pode representar as características dessa pilha?
a força eletromotriz e a resistência interna dessa pilha. Então, ele está considerando a pilha como um gerador real. E uma vez a pilha funcionando como um gerador real, a tensão, a DDP nos terminais da pilha muda de acordo com a corrente. Então, aqui é a DDP nos terminais da pilha, é a diferença de potencial nos terminais da pilha, em volt. E aqui é a corrente em amperes que está passando pela pilha. Beleza? Bom, como é que a gente vai resolver isso? Se a gente fosse buscar lá no formulário, nós temos uma equação chamada equação do gerador, que é exatamente essa equação que está aqui. U é a DDP nos terminais da pilha, I é a corrente, o U muda, o I muda, a força eletromotriz é constante e a resistência interna é constante. É exatamente o que ele quer saber, o E e o I. Ah, professor, mas eu não tenho nem o E nem o I, como é que eu vou resolver isso? Bom, bora lá, olha só. Primeira coisa é ver qual é a divisão, quanto vale cada divisão desse meu gráfico aqui, para eu não fazer besteira. Tá? Então, eu vou pensar assim, quanto é que vale cada divisãozinha nessa na vertical e quanto vale cada divisão aqui na horizontal. Vou botar ali o quadradinho para fora. Repara uma coisa, aqui você tem 2,5 a 3. Então, cada espaço grande desse é 0,5 dividido por 5. Uai, 0,5 0,5 dividido por 5, cada espacinho desse vertical vale 0,1. Já aqui, que é onde o aluno aqui normalmente o aluno não se perde, ele talvez se perdesse aqui, de 0 a 0,2. Repara que aqui você tem 0,2 e você tem 4 espaços. 0,2 dividido por 4 vai dar 0,05. Então, cada divisão dessa vale 0,05, cada divisão vertical vale 0,1. Então, ele trabalhou com divisões diferentes na vertical e na horizontal. Tá? Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 2 pontos do gráfico, onde eu consiga, não necessariamente você tem que pegar os mesmos pontos que eu peguei, mas eu peguei esses pontos porque, primeiro, um vai me ajudar. Segundo, onde eu tive a maior precisão do que eu estava fazendo. Tá? Então, olha só. Eu peguei esse ponto aqui, tá? Exatamente esse ponto, porque ele está aqui bem em cima do cruzamento aqui das linhas, tá bem? E aí você vai ver que se você puxar para cá, isso está aqui no 4,1, 4,2. E aqui vai me ajudar, porque está em cima exatamente do 1, exatamente 1. Então, eu estou dizendo para você o seguinte, se eu tiver uma corrente de 1 ampere, a tensão, a DDP nos terminais da pilha é 4,2 volts, beleza? Bom, feito isso, o que vai acontecer? Vou pegar um outro ponto. Podem ser vários pontos, tá? Mas eu peguei esse ponto aqui, este pontinho aqui. Porque está novamente aqui exatamente no cruzamento dos quadradinhos aqui com a linha, a interseção certinho, tá? Aí eu venho, repara que vai dar 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, 3,8. E aqui para baixo vai dar 1,2, 1,25, 1,3. Então, 3,8 volts, 1,3 amperes. Por que eu peguei 2? Porque se eu substituir isso aqui, eu vou ter uma equação. Se eu substituir isso aqui, eu vou ter outra equação. E aí eu vou ter duas equações com duas incógnitas. Consigo fazer um sistema. Vamos lá? Olha só. Vim aqui, tá? Simplesmente peguei a equação do gerador, substituí primeiro o 1, depois o 2. Então, tá aqui, ó. O 1 é menos RI1. Jogo aqui 4,2 é menos RI1, que vai ajudar, porque R vezes 1 vai ficar R, tá? E eu fiz o seguinte, eu peguei e simplesmente deixei esse E para aqui e passei esse menos R para lá, mais R. Então, fica 4,2 mais R igual a força eletromotriz. Repita a mesma historinha, só que agora para o 2, tá? Então, vai dar 3,8 e 1,3, tá? E aí, o que acontece? Eu vou simplesmente
pegar esse Ezinho que está em rosa aqui e vou substituir por 4,2 mais R. Faço essa substituição, 4,2 mais R, menos R vezes 1,3. Repara, pessoal, 4,2 vem para cá negativo. R menos 1,3R, né? 1R, a gente não escreve o 1 aqui. 1R menos 1,3R vai dar 0,3, negativo. Menos 0,3R. E esse cara aqui, ó, ficou negativo porque foi para o outro lado. Fazendo essa conta, 3,8 menos 4,2, eu consigo achar 0,4 e acho o R. O R vai dar 0,4 dividido por 0,3. 0,4 dividido por 0,3 vai dar 1,3333 ohms. Tá bem? Pego aqui agora a equação do E, boto que R é 1,33. Se R é 1,33 mais 4,2, eu consigo achar a força eletromotriz, 5,53 volts, que é o que nós temos, pessoal, na alternativa letra A, 5,53 e 1,33. Show de bola? Então, tá aí mais um pedaço da nossa questão e bora lá que tem mais. A última parte da questão é o item 5.5, né? Ele fala assim: no pátio do prédio, uma pessoa testa os resultados de uma bola de tênis. A bola de tênis é abandonada a uma altura H, relativamente ao solo, originando vários ressaltos. Ela bate, volta, bate, volta, bate, volta, bate, volta. Admita que a trajetória da bola é retilínea, que a resistência do ar é desprezível, que a bola pode ser representada pelo seu centro de massa, que a bola possui um tamanho desprezível. O solo é o nível de referência da energia potencial gravítica. E vem a parte mais importante aqui. Então, ele sai, é abandonada. Então, se é abandonada, velocidade inicial é 0, altura inicial é h. A resistência do ar é desprezível, quer dizer, não vou ter perdas no ar, tá bem? E agora vem a parte que ele considera mais importante, que é considere que em cada ressalto 50% da energia cinética da bola é dissipada no impacto com o Sol. Na verdade, não é a energia cinética que é dissipada, é a energia mecânica. 50% da energia mecânica dela é dissipada, né? Lógico que quando está no solo, a energia potencial é zero. Então, se a energia potencial é zero, a energia cinética é igual à energia mecânica. Mas o legal aqui é se ele tivesse escrito 50% da energia mecânica da bola é dissipada. Qual das expressões seguintes permite calcular a altura máxima após o segundo ressalto? Então, ele vai bater, subir, só que quando bateu, perdeu 50%. Aí vai bater, subir, quando bateu, perde o outro 50%. Aí, qual a altura máxima depois do segundo kick? Tá bem? Bom, durante a queda, a energia mecânica se mantém. Só vai ter perda de energia mecânica no impacto. Tá bom? Vamos ver como é que a gente resolve isso? Seguinte, a primeira coisa está aqui, ó. O que acontece? A energia mecânica, lá no início, quando a bolinha estava na mão da pessoa, a energia mecânica, no início, era a energia cinética mais a potencial. Só que a cinética era zero. Tá? A cinética era zero porque estava a velocidade zero, cinética zero. E energia potencial inicial, zero, mais mgh. Então, potencial inicial é mgh. Então, qual era a energia mecânica no início de tudo? mgh. Durante a queda, não tem perda. Durante a queda, não tem perda. Tá? Então, a energia mecânica no início da queda e a energia mecânica no final da queda é a mesma. Tá? Então, continua sendo mgh. Tá bem? Só que, quando salta, quando quica, após o primeiro kick, perde 50%. Quer dizer, perde aquele bolhou de 50% que não tinha muito como. Tem que tomar cuidado. Se perdesse 30%, ficava com 70%. Mas aqui, se perdeu 50%, é porque ficou com 50%. Então, qual a energia mecânica que ficou no corpo? 50% do que ele tinha antes. Primeiro kick. Depois, eu vou pensar assim, então é 50% de mgh, que é o que ele tinha antes. Aí agora, ele vai ter o segundo kick. O segundo kick vai perder 50% da energia que ele tinha antes. Só que a energia que ele tinha antes era 50% de mgh. Então,
50% de 50% de mgh. Beleza? Feito isso, pessoal, feito isso, você faz essa que vai dar, você pode simplificar, 50 sobre 100 é 1 dividido por 2, 1 dividido por 2, aqui vai dar 1 quarto, né? mgh. Então, 1 quarto mgh. E aí, ele quer a expressão para calcular a nossa altura máxima. Então, essa é a energia mecânica que ele tem no início, depois do segundo kick. Então, quando ele começou a subir, ele tinha essa energia mecânica, mas essa energia mecânica se mantém. Então, repara, ó, lá no ponto mais alto, após o segundo kick, você vai ter essa energia mecânica, a cinética vai ser igual a zero, porque no ponto mais alto a cinética é zero, mais m vezes g vezes h. H2, que é a altura depois no segundo clique, no segundo kick, tá? Vai cortar o M com M, vai cortar o G com G, e você vai descobrir que a nova altura é 1 quarto da altura antiga, que é exatamente, pessoal, a alternativa da letra C. E aí, a gente dá a questão 5 como encerrada. Beleza, minha gente? Valeu e até a próxima questão. Bons estudos, hein? Tchau, tchau.